Olha, sinceramente, quando eu falo pra você aqui nesse canal, não acredite em tudo que um político fala, essa aqui é a prova que eu vou mostrar pra você agora do absurdo que o governador do estado de São Paulo falou. Olha só as palavras dele. E quem fala, há um controle das facções nos presídios? Não há. Não há mais. Esse tempo passou. Hoje é o controle do Estado. O Estado comanda os presídios. Não, você não ouviu errado. Vou colocar mais uma vez aqui. Ouça. E quem fala, há um controle das facções nos presídios? Não há. Não há mais. Esse tempo passou. Hoje é o controle do Estado. O Estado comanda os presídios. Não há mais controle das facções no estado de São Paulo. Quem comanda é o próprio Estado. Fica difícil a gente até argumentar, porque não dá para entender. Sinceramente, não dá para entender qual é a intenção de um governador de estado falar sobre isso. Vamos comentar um pouco mais aprofundado sobre esse tema. Não se esqueça de verificar a sua inscrição no canal e, por favor, deixa o like nesse vídeo. Nosso canal perdeu muito alcance porque você assiste o conteúdo, não deixa nenhum like para poder ajudar o nosso engajamento, e essa é uma informação importante para que a gente possa conversar. Quando eu levanto essa tese aqui para você, que olha gente, toma muito cuidado com o lado A, lado B, tanto um lado como o outro falam muitas bobagens, e aí tem vários interesses, né? Interesse político, interesse para agradar ali o seu movimento, pessoas que acabam apoiando aquele determinado candidato ou até mesmo aquela figura política. O fato objetivo aqui é que não faz um menor sentido o governador Tarcísio afirmar num evento desse que as organizações, papo reto, o PCC não comanda mais as prisões no estado de São Paulo. Assim, de duas uma, ou existe uma má fé numa fala como essa, que ele afirma que não tem mais o domínio das facções, e essa má fé ela parte de uma premissa de que ele sabe que isso não é verdade, mas se ele falar isso pro próprio espaço que ele está ali conversando, vai mostrar de forma flagrante que ele é incompetente. Porque o Estado ele é incompetente, de modo geral, a partir do momento que não consegue dominar nem mesmo um presídio. Eu sempre falo que é engraçado eu ficar vendo alguns secretários de segurança falando, alguns policiais falando em entrevista, que vamos acabar com o tráfico, vamos acabar com o crime, vamos acabar com isso e aquilo. Os caras não conseguem acabar nem dentro de uma prisão. O próprio tráfico de drogas acontece dentro das prisões. Imagine em campo aberto. Então, assim, por isso que eu falo, o debate é mais profundo. Essa é a primeira questão. Ou existe uma má fé dele, ele sabe que o domínio é do PCC dentro das cadeias do estado de São Paulo, e aí ele está tentando manter o seu discurso firme para que as pessoas que são as pessoas mais descoladas da realidade, pessoas que vivem em realidades paralelas, acreditem nesse discurso, ou realmente ele é ingênuo, ou realmente tem assessores e secretários que estão ali levando para ele uma informação totalmente desconectada do que acontece. E aqui eu quero apresentar para você até mesmo um ponto importante. Hoje, como advogado criminalista, eu tenho entrado muito no sistema prisional e, assim, converso com muitos diretores de unidade, converso com alguns policiais penais. A gente às vezes tem uma troca ali de conversa, tem alguns que nem cumprimentam a gente, mas é perfil de cada funcionário. Aqui não é nenhuma crítica, é só uma questão de perfil. O que eu quero dizer é o seguinte: quando você analisa o argumento da própria polícia penal, a polícia penal que é responsável pela segurança dos presídios, você vai perceber que eles, os próprios policiais penais, têm críticas duras com o governador do estado de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Que o próprio Estado, através dos seus servidores, não concordam com a gestão do Tarcísio. E assim, isso é um fato objetivo. Hoje, a falta de funcionários para poder conseguir tocar um presídio, que a demanda é muito grande. Então imagina só um presídio ali com uma média de, vamos colocar aqui um número só para a gente exercitar, 2.000 presos. Vamos colocar aqui, uma certa penitenciária com 2.000 presos. Às vezes, essa penitenciária ela roda ali com 20, 30 funcionários, eu não sei o número exato, mas eu estou só fazendo aqui apenas um exercício. Ou seja, é muita demanda de serviço para pouco efetivo, e não há ali um empenho do Estado, através do seu governador, no caso Tarcísio, de colocar um pouco mais de verba, de dar um pouco mais de prestígio, e aí existe um desdobramento. Por que existe um desdobramento? O Estado não investe nos policiais penais, os policiais penais ficam sobrecarregados
com aquela demanda de presos, aquela demanda de serviços, porque os caras trabalham 12 horas por dia. A gente tem que entender também o lado desse tipo de servidor. E aí o que acontece? A família começa a tentar fazer contato com a unidade prisional e não consegue. E muitas vezes nem é por falta de atenção ou porque os policiais penais não querem dar uma assistência para os próprios familiares. É porque assim, é quase humanamente impossível dar conta de tanta demanda. Tem muitas famílias que ligam o dia inteiro, todos os dias, querendo saber notícia, tirar dúvidas sobre rol de visita, saber se o preso tá lá, saber se aconteceu alguma coisa. Assim, o telefone não para dentro de um sistema prisional. Esse é um setor. Existe um outro setor que eu quero comentar aqui, que é o setor do judiciário, que a gente chama de CEMIC também. Há uma demanda muito grande, falta efetivo, falta investimento, falta mão de obra. E assim, vai ficando pior, que eu vou trazer um outro elemento aqui para você. Você acompanhou a atualização da lei em 2024, que tornou obrigatório o exame criminológico. Ou seja, o Estado impôs ao judiciário, na parte de execução, uma situação bem simples para você entender. Para que o preso saia do regime fechado para o regime semiaberto e depois para o aberto, o que a gente chama de progressão de regime, esse preso precisa, antes de progredir, passar por uma avaliação, que é chamado de exame criminológico. Só que a demanda é muito grande. Muito grande. São muitos presos que estão ali no seu período de progressão e acabam ficando 2, 3, 6 meses, 7 meses. Existem casos que o cara está aguardando há 1 ano para fazer o exame criminológico. E aí existe uma demanda muito grande e não tem efetivo. Não tem os profissionais para poder fazer esses exames criminológicos. Qual que é o desdobramento disso? O desdobramento disso é que o preso começa a ficar revoltado dentro do sistema prisional, a cadeia fica mais hostil, aí a ponta da lança, que seriam os policiais penais, o diretor da unidade, entram em zona de perigo. Por quê? Porque é uma questão de lógica aqui, né? Vamos pensar na lógica. O Estado criou a obrigatoriedade do exame criminológico. O Estado não tem como fornecer a mão de obra. Quem vai pagar a conta no final passa pelos policiais penais que estão ali no dia a dia conversando com o preso. E meu exame, quando vai fazer? E aí? E os presos não têm, às vezes, uma capacidade de entender toda essa corrente que eu estou aqui demonstrando para você. O que acontece? O preso poderia ir embora, por exemplo, hoje, ele fica 6 meses, 1 ano, cumprindo a mais num regime por conta de uma questão obrigatória que o Estado colocou, mas o Estado não fornece ferramenta suficiente para cumprir a própria ordem. Então, assim, parece meio louco, né? Mas é um caos. Nós estamos diante de um caos. O sistema prisional é uma coisa absurda. E aí, quando tem as rebeliões, quando existem essas notícias aí até mesmo de ataques, de atentado, as pessoas não entendem o motivo. Eu falo, vai na raiz do problema, mas o governador não quer ir para a raiz do problema. O governador quer subir num palco de um evento como esse, ele quer simplesmente falar que as facções não comandam mais os presídios no estado de São Paulo. Então, assim, é triste analisar como é que os nossos representantes, eles não jogam limpo com a população. Como eles vivem no fantástico mundo de Bob. Como é que eles podem trabalhar com a mentira? Como é que pode eles não estarem mais atuantes, perguntando, não precisa vir aqui no meu canal assistir, não precisa acreditar no que eu tô falando. Vai no sindicato dos policiais penais, conversa lá com os caras que estão trabalhando no dia a dia no estado de São Paulo, pergunta para eles se você conhece um policial penal, se tiver algum policial penal que está acompanhando o meu canal aqui, comenta aqui abaixo se eu estou falando alguma bobagem, se eu estou distorcendo alguma coisa da realidade. Inclusive, se você conhece algum policial penal, pega esse vídeo, manda para ele e pede para ele comentar aqui abaixo. Só para você ver que não é uma coisa que o Arquimedes ele milita sobre o sistema prisional. Não, isso é uma realidade, isso é um fato objetivo. Então, assim, a gente que trabalha com isso no dia a dia é desgastante e a gente perde até mesmo a esperança nos nossos representantes. Porque quando você assiste, por exemplo, uma matéria como essa, você vê que o cara tá simplesmente cagando pro sistema prisional. E aí depois que tiver o efeito colateral, que eu já venho desenhando isso há muito tempo aqui nesse canal, a população vai culpar quem no final da ponta? O preso, tá vendo? Vagabundo, vai tirar mais direitos dele, vai tirando mais direitos. É uma coisa assustadora. Eu quero convidar você, se gosta desse tipo de assunto e quer ter um pouco mais de conhecimento nesse universo do direito do preso, eu tenho um treinamento muito interessante, eu vou deixar 2 aulas aqui abaixo para você no primeiro comentário fixado. Clique nesse link e assista as 2 aulas que eu preparei para você, que de repente você pode aprender um pouco mais
sobre essas questões, tá joia? Por favor, deixa seu like aqui no vídeo se você achou interessante. Se essa informação foi importante também, compartilhe esse vídeo para os grupos que você conhece, para pessoas que você acha que precisa ouvir essa informação. E deixa aqui abaixo o seu comentário a respeito dessa... Como é que eu posso colocar aqui, né? Desse absurdo que o governador do estado de São Paulo comentou num evento. É realmente bizarro. Falar que o PCC não comanda as cadeias, realmente ele está vivendo em um mundo que é o fantástico mundo de Bob. Até nosso próximo encontro. Um abraço. Valeu.